Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 14 de setembro de 2025. A Ucrânia atinge um dos maiores complexos de refino de petróleo da Rússia, outro. No dia anterior eles atingiram a região que eu já falei, ali de Ust-Luga e ali no Mar Báltico, né? E também agora é lá na Rússia Central. É um dos maiores naquela região e um dos maiores da Ucrânia também. E muito interessante essa matéria, vou explicar para você direitinho como é que isso aconteceu. E também vou falar sobre o número de russos que estão lutando contra Putin. Na legião russa que luta ao lado da Ucrânia aumenta todos os dias. A insatisfação com o ditador e suas políticas está muito grande. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês para se inscrever. Você que não é inscrito, inscreva-se, assista os nossos vídeos, você vai ver aqui a verdade todos os dias. E quero também pedir um like a todos, porque vocês vão gostar, porque aqui tudo é verdadeiro. Bem como compartilhem, é importante para 10, para 15 pessoas, ou para quantas vocês puderem nas suas redes sociais, que vocês ajudam muito a fortalecer o canal. Eu sou muito agradecido a vocês, todos que fizeram atenderem aos meus pedidos. Muito obrigado. Então a Ucrânia atingiu um dos maiores complexos de refino de petróleo da Rússia. É mais um, né? Porque ela tem muitos desses grandes, né? E nós vimos em muitos vídeos que eu faço, ela destruiu bastante deles. Então eles atingiram agora um outro complexo, que foi ontem, no sábado, né? Um dia depois, na sexta, ela atingiu lá no Mar Báltico, na região do Mar Báltico, e agora lá na região da Rússia Central, e causando grandes danos. Os russos estão dizendo que os danos são pequenos, mas os russos sempre dizem que são destroços que atingiram e provocaram incêndio. Eu só queria explicar, eu sempre falo num tom assim até meio brincando, mas eu quero explicar por que eu acho que o destroço não causa incêndio. O de fato, se causar um incêndio, talvez crie um pequeno incêndio. Porque quando o drone é interceptado no ar, o que é isso? Vem um outro míssil ou um outro drone com explosivo e justamente provoca a explosão daquele no ar. E o que provoca o incêndio? Justamente é a explosão de um explosivo que incendeia, ele provoca um incêndio. E quando ele cai numa refinaria é pior, porque ele, por exemplo, ele vai num daqueles locais onde está o petróleo, ou na estação de bombeamento propriamente dita, ou naqueles tanques gigantes que vai lá 30 mil metros cúbicos de óleo, ou muito mais, né? E aí deu um choque, o explosivo arrebenta tudo e vai o fogo. E tem muitas explosões secundárias. Agora, destroços, pedaços da asa do drone, porque ele já explodiu no ar. O explosivo acabou, então ele não pode provocar mais um incêndio, é uma coisa muito rara, na minha opinião, não vejo isso, né? E no conhecimento que eu tenho disso, né, não sou o sabedor da verdade, então isso é impossível. Então, quando existe fogo, que existe o incêndio, existe aquela fumaceira toda, é que de fato o drone atingiu o alvo. Aliás, os moradores das regiões sempre dizem que teve impactos, né? E eles ouviram a explosão, saíram para ver, fotografaram e colocaram no Telegram. E alguns vendem para os principais jornais, para terem exclusividade daquelas imagens, tá? Terem os direitos autorais daquelas imagens. Então, esse complexo que eles atacaram pertence à empresa petrolífera russa Bashneft, né? Ela fica nos arredores, é próximo, no município mesmo, né, da cidade de Ufa. Ela fica no centro da Rússia, na Rússia Central. Ela fica a 1.400 quilômetros aproximadamente da linha de frente da Ucrânia, que seria a fronteira da Ucrânia com a Rússia, que é onde estão acontecendo os combates. As instalações da Bashneft, então, que foram alvo desses ataques ucranianos, eles foram drones tipo aeronave, né? São pequenos aviões, né? Aviões que levam muito explosivo, muita munição, né? Tem alguns desses drones aeronaves que levam até 250 quilos de explosivos. O RUR não informou, que é o Serviço de Inteligência da Ucrânia, ele nunca tem informado a quantidade de munições que vão nesses drones quando eles fazem o ataque.
Mas não deve ser pouquinho, não é 20 quilos, não. Isso aí que eles usam 20, 30 quilos para destruir tanque de guerra. É muito maior, né? Justamente por causa dos incêndios, como aconteceu nesse de grandes proporções. Então, essas instalações da Bashnef, segundo o próprio chefe da região russa, ela fica na República do Bashkortostan, né? Então, Bashkortostan, em português seria Baskortostão, né? E que é o Radi Kabirov. Ele disse que foi um ataque pequeno, apenas alguns destroços de um drone aeronave, que caiu na região, segundo ele, né? Não houve vítimas ou feridos, falou este governador, e o local de produção sofreu danos leves. Mas nisso eu nunca creio, porque as consequências que estão acontecendo, assim como eles diziam sempre que as sanções não afetaram, e hoje todo mundo sabe que estão afetando. Até o Banco Central da Rússia disse isso, o ministro da Economia da Rússia disse isso também, que as sanções são um problema. Então, só para fazer esse paralelo, todas as vezes que eles dizem isso, mas hoje falta gasolina nos postos de gasolina da Rússia. E todos os derivados de petróleo estão em falta, apenas os postos estatais que tem. E tem pouco porque ainda eles desviam muito para a guerra, que precisam movimentar as viaturas do exército russo, né? E a agência, uma fonte da inteligência militar da Ucrânia, ela assumiu a responsabilidade pelo ataque e assumiu também que atingiram o alvo. Desde que Moscou lançou a ofensiva militar, a segunda fase da ofensiva, eu gosto de repetir às vezes que a guerra começou em 2014, quando eles invadiram a Crimeia e parte do Donbass, que eles mantêm até hoje. Não tem mais do que eles conquistaram antes. A cidade, a capital, a Ucrânia, né, respondeu atacando refinarias, agora principalmente a partir do início do ano passado, justamente para restringir a capacidade da Rússia de financiar o conflito. E ela tem tido sucesso com isso aí, sem nenhuma dúvida. E uma onda de ataques ucranianos, então, principalmente no verão, atingiu a capacidade de processamento em vários locais. E agora a Rússia está com esse problema interno e também externo, que a sua capacidade de exportação existe ainda, mas é muito menor. Aí tem pessoas que me perguntam, inclusive escrevem nos comentários, a Rússia ainda tem refinarias? Tem. E a Ucrânia não vai, elas sabem onde é que estão e não vai poder destruir a todas, porque elas estão numa distância muito maior, muito grande do que os drones alcançam. Os drones ucranianos vão no máximo a 3 mil quilômetros. E ela tem refinarias a 5, a 6, a 9. A parte mais longa da Rússia, ela tem 9 mil quilômetros. Não me lembro se é o comprimento ou a largura, mas é a parte mais longa da Rússia. E a Rússia tem 18 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Então é um país muito grande, então ela não vai conseguir atingir todos. Mas é uma minoria. A maioria das refinarias foi atingida ou está sendo atingida, né? E essa agora foi a última, foi essa na República do Bashkortostão, na Rússia, né? Que drones kamikazes atacaram mais uma vez com sucesso. Eu não me lembro nenhuma vez que nenhum drone não tenha acertado uma refinaria. Mesmo quando eles dizem que é destroços, não acredito, porque destroços não causam incêndio de grandes proporções e, a meu ver, nem de pequenas proporções, até pelos motivos que eu lhe expliquei para vocês. Agora, o número de russos que estão lutando contra Putin está aumentando todos os dias. E principalmente o número de prisioneiros que se entregam e pedem para lutar a favor do Putin. E aí, isso tem acontecido. Existe uma pessoa, um russo, que está desde o início lutando com a Ucrânia, que é contra o Putin. O codinome dele é César, né? O nome dele, segundo informações, é Maximilian Andronikov. Ele é o líder da Legião, é o chefe, o comandante, né, na realidade, da Legião Liberdade da Rússia. Segundo esse voluntário russo, o ditador russo será carregado para fora do Kremlin a baionetas por aqueles que ele enviou para lutar na Ucrânia. O combatente da liberdade da Rússia garantiu que tudo será exatamente assim, né? Ele falou numa conversa com um jornalista
esse voluntário russo, ele relatou, porque ele é um voluntário na realidade, ele não faz parte do exército, mas luta com o exército, é armado pelo exército, é como se fosse um voluntário que fosse do Brasil, o da Argentina, da Colômbia, dos Estados Unidos, a maioria lá acho que são americanos, né? Acho que agora russos eles meio que se equilibram, europeus tem muitos também. Então ele relatou na realidade para esse jornalista que novos combatentes estão se juntando à Legião da Liberdade da Rússia. A Legião está crescendo constantemente, inclusive por meio de ex-prisioneiros de guerra, ele falou. Eles lançaram este projeto há vários meses e cada vez mais voluntários dentre aqueles que se renderam estão passando por verificações adequadas para que não haja nenhum cara infiltrado, né? E treinamento de qualidade, diferentemente do que acontece no exército russo, pois atualmente, segundo o relatório dos prisioneiros, eles têm de 3 a 14 dias de treinamento. Tem alguns que não chegam a 14 dias. Com 3 dias já mandam para a linha de frente, ou seja, é para ir para o moedor de carne mesmo. Então, este Maximilian Andronikov, ele previu esse fim inglório do ditador da Rússia. E ele fala que cada vez mais combatentes estão se unindo a eles, então, e ele disse que ele ajudam eles a migrar para o lado da Legião, né? Isso tem funcionado e me deixa feliz e já estamos combatendo, né? E ele disse para a esposa deles, né, no primeiro dia de guerra, em larga escala, ainda em São Petersburgo, da onde ele morava, né? Que ele falou que o Putin será derrubado a baionetas por aqueles que ele enviou para a guerra para morrer. Então a opção dele foi se juntar ao exército ucraniano como voluntário e hoje ele é o comandante da Legião da Rússia, que luta ao lado do exército da Ucrânia e o objetivo deles é derrubar, mudar o sistema, o regime do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se. Inscrevam-se porque aqui vocês viram a verdade e vão ver a verdade em todos os vídeos e todos os dias. Peço que todos deem um like, é importante, perante o YouTube. Também compartilhem. Compartilhem para 10, para 15, para 20, para quantas pessoas vocês tiverem em todas as suas redes sociais. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.